Eu não sei se vocês se recordam, ano passado, bem recente, houve uma discussão também com relação ao viaduto Mário Covas, que também estava no mesmo estado de degradação. O viaduto Mário Covas está sobre imigrantes. O Estado fez a reforma, através da Ecovias. O município não arcou com 1 centavo da reforma do viaduto Mário Covas. Por que agora não pode mais? Então, eu tenho certeza que a questão é política. O Estado está protelando isso aqui por questão política. O governador João Dória não desceu do palanque ainda. A gente não vai falar de política aqui. Só um minutinho. Eu posso falar? Eu acho que... Aqui não é política, aqui é a população. Mas não estou falando de política, eu estou falando de solução. O governador Márcio França está lá há 4 anos e não fez. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Ô, Igor. Vamos ficar na prática. Não posso falar mais? Eu acho que... Bom. Exatamente. E eu concordo. Ô, Igor, acho que ninguém eu peço... O Igor, né? Eu peço aqui que foi concedida a palavra, eu não estou entrando em política nenhuma, até porque eu não sou candidato a nada. Eu sou técnico, então. Então, eu estou também num trabalho técnico e peço, assim, da mesma forma que eu me respeitei, eu peço que você também respeite a minha... Eu estou respeitando, tanto que eu estou sendo o mais breve possível. A gente precisa de uma solução. Então, eu quero pedir para os senhores da mesa pararem de brigar para ver quem que vai ganhar a eleição no ano que vem, porque isso não está em pauta aqui. O que está em pauta aqui, todo mundo tem direito de se candidatar, todo mundo tem direito de concorrer. Agora, isso não está em pauta aqui, senhores. Se os senhores têm um problema entre os seus partidos, os senhores têm que decidir isso entre vocês. Agora, aqui a gente precisa resolver a situação da ponte. Todo mundo que está aqui percebeu que na entrelinha está rolando um embate. E a gente precisa que isso seja resolvido. Obrigado. Boa noite à mesa, boa noite à população que está aqui presente, que bom que a população está aqui nos ouvindo, e que bom que não é política, mas é pensar na vida do povo da área continental. Eu acho que a minha pergunta já foi respondida. Eu tinha uma preocupação com o laudo que saiu e com o laudo da subaquática. Gente, é vergonhoso isso. Vai esperar ter acidente porque ninguém sabe nada. Na verdade, a gente não sabe ainda o que tem lá embaixo. A gente não sabe. Eu sou leiga, mas dá para entender que temos problema. Agora, eu disse aí que 7 de setembro está aí. O governo do Estado não nos ouve? Vamos fechar a pista, como fizemos anos e anos das nossas vidas. Se for para radicalizar, se não for, me desculpe o capitão Cunha ali, que eu já disse isso anteriormente, porque o que a gente quer mostrar é que nós estamos pedindo. Pedimos na Câmara lá atrás e não tivemos resposta, pedimos na Prefeitura e não tivemos resposta, demorou, os 180 dias venceram, a gente continua com mais 180 dias, e aí daqui a pouco 1 ano para ainda pensar em começar, porque não tem valor. Gente, é vergonha. Dinheiro para outras coisas surge sim, rapidinho. Agora, para pensar na ponte, não. Eu penso que ir para o Praia Grande é possível, sim. As empresas de ônibus ganham dinheiro nessa cidade, pode aumentar a condição mais para a população, para ser mais rápido. Nós temos que ser solidários, sim, e temos que pensar, fecha a ponte e começa um projeto com decência. Não dá para ficar remendando ponte. Não dá para pensar que a população fica à mercê se vai passar ou não. Eu quero passar, eu quero ir para o outro lado. Então, gente, vamos agir com mais coerência. A gente não está aqui pedindo favor para ninguém, não. E não estamos pensando em mais nada, a não ser em salvar vidas.
Agradecer muito, porque é o seguinte, 1 minuto eu já peço que é uma vergonha para nós da área continental, que defendemos aqui há mais de 40 anos aqui, porque em 2002 já teve laudo dizendo que precisava de reforma da ponte. Em 2006, quando eu estava numa audiência pública lá, no meio de convenção com o presidente da MTU, Joaquim, ele falou que não vinha o VLT para Samaritá, por causa que a ponte precisava de reforma. E a reforma não era só para fazer uma ponte, não. Tinha que fazer a duplicação da ponte, tanto da ponte dos carros passar, como da ponte do trem, porque seria 2 linhas. Então, é uma vergonha o Estado com a gente, e aqui de São Vicente também, a população daqui merece respeito, porque daquele tempo para cá, não se mostrou nenhum avanço da prefeitura também, porque tem interesse com a lotação aqui, porque gera emprego para muita gente ganhar dinheiro com a lotação aqui em São Vicente. Então, não só o Estado, mas o município também deve muito para a gente. Porque também seu Caio França, que já foi vereador e o pai foi prefeito, também tem culpa nessa cidade também. E muitos aqui. Eu falo e não tenho vergonha de falar, porque eu sou morador aqui do Jardim Rio Branco, tudo que aconteceu na área continental dos últimos 40 anos para cá, não foi prefeito, não foi vereador, não foi o Estado, foi nós que lutamos, fechando a pista para poder ter. Foi nós, moradores aqui da área continental, viu? Não foi ninguém que deu boa vontade, não. Foi nós que buscamos na raça. Por favor, seu Michel. Michel. Diga seu nome completo, por favor. Michel Leite Viana, é isso? Boa noite a todos. O povo está exaltado e está com razão, não está sem razão. Pessoal, seguinte, eu vou começar discordando de alguns aqui, e tudo que eu falar aqui é político, não é pessoal, porque eu não conheço ninguém aí pessoalmente. Eu discordo de que não tem... A gente está buscando solução, mas eu discordo de que não tem que buscar os culpados. Se essa ponte cair, tem gente que tem que ser presa e responder criminalmente. Então, é o seguinte, pessoal. Eu dei uma lida nesse laudo e eu não sou engenheiro para contestar, mas ele foi bem mal escrito. Todas as vezes que o engenheiro fala da ligação dessa ponte, ele diz que a ponte liga São Vicente à Praia Grande. Aí me vem à mente, será que o cara foi na ponte do Mar Pequeno e ela também está condenada? Porque a ponte, ela liga a área continental de São Vicente à ilha de São Vicente. E não foi um erro de digitação, porque todas as vezes que ele fala da ligação, ele diz que a ponte liga São Vicente à Praia Grande. Eu sou professor aqui de São Vicente de Santos, e eu acho que um aluno meu de 5ª série não cometeria esse erro tão grave. A apresentação do engenheiro eu não vou contestar, mas confesso que ela me deixou ainda mais assustado do que eu estava. Agora a pergunta é o seguinte, ainda vou ficar na observação, depois eu faço a pergunta. O laudo foi só observacional. Eu li o laudo todo e metade ou mais da metade do laudo é cópia do laudo do IPT. É igual, se você ler o laudo do IPT e ler esse, mais da metade é cópia. Então, o cara fez um Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu fico pensando, o engenheiro ele falou que antigamente a capa... Não, hoje a capa é de 5 centímetros e antigamente acho que podia ser 1, 2 centímetros. Agora eu pergunto a vocês, no olho humano, dá para você ver questão de centímetro? Porque o que ele fez aí foi olhar, a fenda ainda continua com 5 centímetros, mas dá para ver? No olho humano dá para medir 5 centímetros? Então, assim, pessoal, da outra vez o laudo, a ponte foi parada, eu acho que o outro laudo foi ruim, mas pelo menos houve um teste de peso, a ponte foi parada. Agora faltou teste de peso e ainda faltou o subaquático, é o que todo mundo quer. Então, assim, é uma observação, eu acho que o laudo do IPT foi ruim e esse está pior. Não acredito que dá para confiar. Alguém aí na mesa disse que o IPT não disse que a ponte ia cair com 6 meses e 1 dia. Realmente não disse, mas no laudo diz que precisa de reparo em 6 meses. Então,
Espera aí, se precisa de reparo, a ponte não está 100%. Riscos eminentes. Então, vamos lá. Agora, a pergunta é o seguinte. Se, por acaso, essa ponte não cair em 6 meses e o Ministério Público fechar, como é que aí vai ficar a questão do transporte? O transporte, o prefeito já conversou com o prefeito de Praia Grande, de Cubatão, para saber se ele vai deixar rodar o transporte. O intermunicipal, acredito que não tenha problema, mas e as lotações? Elas vão poder rodar nas outras cidades, por Cubatão ou por Praia Grande? E se rodarem, elas vão poder parar em Praia Grande? Elas vão poder parar em Cubatão? Só quero saber essa questão do transporte e muito obrigado a todos, pessoal. Anália. Anália. Anália Silva. Boa noite a todas e a todos. Eu sou a Anália Silva, moro aqui no Jardim Rio Branco desde que nasci. Então, para o pessoal falar que a gente não mora ou que não vive só porque a gente está direto aparecendo na televisão por conta da ponte para cá, sou nascida e criada e continuo morando no mesmo lugar. A gente está fazendo algumas... Enquanto frente da ponte para cá, que alguns já viram no Facebook, os movimentos que a gente está fazendo, a gente tem direto batido nessa questão desde fevereiro, quando a gente montou a frente, que a gente precisava realmente conversar sobre a Ponte dos Barreiros. A gente foi à Câmara, dia 23 de maio, a gente fez algumas atividades, a gente fez vários papos retos, que a gente chamou a nossa conversa como papo reto, o último foi feito com os vereadores no dia 12, e aí a gente está aqui também para a gente entregar um relatóriozinho que a gente fez da última reunião, que foi publicizado no Facebook, a gente fez vídeo para falar dele também. E aí eu queria continuar só fazendo as questões que a gente fez lá, que surgiram no dia, que eu acho pertinente a gente recolocar aqui. Quais medidas foram tomadas para... e quais ainda serão tomadas para a retomada da Ponte dos Barreiros, caso aconteça uma interdição? Depois de sair do laudo, quais... estimado qual o prazo estimado desse processo, que foi uma das perguntas que a gente ainda não tem resposta? Quais são as etapas legais e burocráticas que devem ser percorridas? Por quanto tempo os moradores terão que conviver com a situação de interdição? Qual o prazo para a apresentação de um novo laudo técnico sobre a real situação da ponte? E que aí, desse que eu falo, não é esse que foi apresentado, e sim o subaquático, que foi o que foi pedido. Tá bom? Em caso de interdição, aí ele já colocou agora, o Michel acabou de colocar essa mesma pergunta, se foram feitas conversas, se a gente vai ter uma conversa com a Ecovia sobre o pedágio para quem mora aqui na área continental, que vai para o Cubatão. A reforma da ponte continua atrelada à terceira fase do VLT? Isso a gente não sabe. Desde o começo do ano, a postura da Prefeitura não tem sido transparente. O laudo do IPT não foi publicizado. Quando questionados sobre o documento, os vereadores que receberam a gente na comissão lá em 23/5 não tinham conhecimento ainda desse documento. A gente acabou levando e entregando para os vereadores presentes. Cabe ressaltar a responsabilidade da Câmara por não pressionar a Prefeitura para a obtenção dos documentos até a data do dia 5. A gente colocou... Essas foram as questões que foram apresentadas no dia 12 agora, justamente porque a gente quer... Não teve uma resposta ainda e a gente quer outros questionamentos. Essa semana, no dia 19, foi apresentado o laudo no fórum, lá para o juiz, até por conta da interdição que foi pedido. No dia 23, o MP ele apresenta um outro documento questionando o laudo da Prefeitura, que diz o seguinte: a avaliação completa realizada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, concluiu que, no máximo, que o período máximo de uso da Prefeitura nas condições estão aferidas era de 180 dias. Período no qual deveriam ser realizadas as obras de recuperação. Como se sabe, nenhuma obra de recuperação iniciada e há sequer a perspectiva de ser realizada. À medida que os réus possuem visões absolutamente distintas sobre a efetiva responsabilidade para a execução da obra. O prazo estabelecido pelo IPT findou em meados de julho de 2019. Ora, é difícil imaginar que os elementos estruturais da ponte ferroviária, que já se encontravam em
eminente processo de colapso estrutural no longínquo do ano de 2014, quando foi elaborado um relatório técnico de inspeção especial pela empresa metropolitana de transportes urbanos, não venham deteriorando de forma contínua com a utilização diária dos veículos automotores de todas as espécies. Isso aqui é o que consta agora no laudo do IPT. A gente quer saber, assim, com base nisso, o que a municipalidade, como a municipalidade prevê mais 180 dias? A gente tem um laudo que contesta o laudo que foi apresentado pelo doutor, não tenho como questionar, porque eu não sou engenheira, sou economista de formação, mas, assim, como que a gente vai fazer? Vai andar por mais de 180 dias? A gente já viu que a situação dela é terrível. E aí, como a gente pode acreditar em algo que é colocado e que o próprio MP questiona? Assim, esses meus questionamentos é uma coisa que a gente tem questionado, e uma outra coisa que o Adão falou, que o nosso orçamento, qual é o real orçamento do município hoje? Ele colocou que não chega a 1 bi. E a gente sabe que chega. Claro que passa de 1 bi. Eu não estou falando, eu estou falando dele total. A forma com que ele é direcionado aqui, a gente tem que conversar. Tá bom? É isso. Meu nome é Cleusa Maria Coelho da Silva. Moro na área continental. Sou da Associação Promocional Irmã Maria Dolores, da Comunidade Católica e da Frente da Ponte para cá. As minhas perguntas são: os 2 laudos recomendam obras emergenciais. A palavra emergência, ela é muito forte e grave. Então, no relatório do MP, este último diz que nenhum dos órgãos, dos 3 órgãos envolvidos, Prefeitura, Estado e MTU, se responsabilizam pela reforma ou construção de uma nova ponte diante do Ministério Público. Então, já passou da hora, os 3 são responsáveis, e já passou da hora dos 3 se responsabilizarem e entrarem num acordo para solucionar o nosso problema, que é gravíssimo. Nós estamos correndo risco de vida, e esses órgãos nos devem a dignidade de cuidar da nossa vida. Então, já passou da hora, são responsáveis, sim, todos os 3. Quero perguntar para o engenheiro que fez a apresentação o que significa a expansão das ferragens. Ela está estourando? As ferragens estão estourando? Outra pergunta: se fala do impacto que vai causar no trânsito das outras cidades e no impacto que vai causar no bolso da população. Esse valor a mais vai ser repassado para nós pagarmos? Nós já pagamos uma condução muito cara para a MTU. E vamos ter que pagar mais ainda? Os 3 órgãos envolvidos já pensaram, já conversaram a respeito disso? Porque vai ser muito duro. Nós já perdemos empregos em outras cidades por conta da condução cara, porque o patrão não quer pagar a condução quando a gente vai lá buscar o emprego, né? As lotações vão continuar ao preço de R$ 3,00, como é hoje, para nos levar por essa distância muito maior. Então, nós já somos muito sofridos e não vamos aguentar esse impacto no nosso bolso. Bom, acho que eu fico muito feliz de anteceder essas 2 falas, né? Acho que é muito essencial. Não, legal, foi muito bom você ter pontuado, e que eu tenho a oportunidade também de rebater e colocar alguns pontos que eu discordo, né? Bom, eu me chamo Guilherme, sou morador da área continental, moro no Humaitá, né? E acho que, assim, primeiro ponto é parabenizar a população, né, que, mesmo com esse espaço muito ruim, muito pequeno, veio aqui, marcou presença e está aqui lutando, reivindicando e tirando suas dúvidas. Então, o primeiro ponto é parabenizar vocês. Um segundo ponto a se destacar, que eu fico pensando, é por que é que a gente chegou até aqui, né? Por que é que a gente chegou
agora em agosto, discutindo essa questão da Ponte dos Barreiros, né? E é claro, foi por falta de transparência do governo municipal. Isso aí acho que tem que deixar muito nítido, né? Isso começou lá em dezembro, quando foi feito o laudo do IPT, né? E eles não mandaram, não deixaram transparente o laudo, né? Se não fosse o movimento da população, se não fosse a frente da ponte para cá, esse laudo não ia ser publicizado e essa luta não ia acontecer. Então, acho que é bom frisar isso e destacar que todo esse rebuliço, toda essa confusão está acontecendo por conta da falta de transparência do governo municipal. E aí eu vou concordar muito com o companheiro Iago, que falou antecedente, isso daqui é política, sim, é política, Gil. Mas o que tá atrapalhando, e aí que eu quero complementar a fala do Iago, é uma partidarização da questão da ponte. Está mais claro do que nunca o que está acontecendo aqui. A disputa eleitoral já começou, né? Então, a gente tem esses dois poderes aí, essas duas frentes. Você tem, de um lado, o governo municipal, liderado pelo PSB, que busca essa reeleição e está fazendo várias táticas, né? Faltando com transparência, está apresentando um laudo bem porcaria para poder estender e não ter medidas impopulares para conseguir essa reeleição. Você tem, de um outro lado, o PSDB querendo surfar nessa onda de crítica ao governo, né? PSDB, que a gente sabe que é um partido também que já fez uma série de coisas ruins no governo de São Paulo. Então, assim, o que o Iago colocou aqui, o que eu também concordo com ele, é isso. O que está atrapalhando é essa partidarização da questão da frente. Vocês estão usando isso aqui como palco para disputa eleitoral. E é isso que a gente não quer saber. A gente quer uma solução para a questão da Ponte dos Barreiros. E acho que é isso que ele queria dizer, e acho que é isso que eu tenho que destacar. E, assim, e aí, a minha pergunta é em relação à questão desse novo laudo que foi expedido, né? O laudo anterior, ele já colocava que a prova de carga ela não foi feita com os instrumentos técnicos, enfim, perfeitos, enfim, tem algumas falhas nesse sentido, né? E aí o novo laudo, ele meio que copia, né, coloca lá que esse laudo do IPT não foi feito também, e a gente queria saber um pouco qual foi a metodologia, qual foi os métodos utilizados nesse novo laudo, né? E a gente queria entender um pouco mais como é que funciona isso. E acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigado.